você voltará para a terra da herança, de posse de vitória e feliz e honrado por Deus, porque Deus vai cumprir tudo o que te prometeu. Deus vai cumprir tudo que te falou que ia te dar. Eu não sei, Deus me faz saber que você já sabe o que é sua promessa. Muitos que vão me ouvir, Deus me faz saber que você já sabe o que é sua promessa. Mas outros vai descobrir hoje, assistindo essa live de hoje, Deus vai mostrar em visão qual é a tua promessa. E aí, a partir desse direcionamento de hoje, da leitura, você vai receber o direcionamento de Deus para você se aproximar da tua promessa. E se não tiver na direção, Deus vai te colocar na direção certa. Amém, em nome de Jesus. Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, eu entrei um pouco atrasada por dois motivos, porque meu filho não tem aula hoje, e aí eu não acordo no horário que eu acordo, e também porque eu tava sem internet, e aí eu fui fazer café da manhã pro meu filho, e glória a Deus, quando eu sentei para começar a live, a internet voltou. Então, glória a Deus que eu ia fazer um vídeo, mas Deus quis a live, então glória a Deus, melhor. Amém? Então, Pai do Seu Jesus, seja bem-vindo, você que vai entrar ao vivo. E hoje nós estamos no 13º dia da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 13, Salmo 7. E aí vocês viram que o cão já tentou atrapalhar aí minha entrada, né? Porque aí é de propósito, porque para botar mancha dentro no meu rosto, que é para flopar meu canal, né? Para minha imagem não ficar boa. Mas não importa, não. O importante é a palavra. Problema de quem já deixa o mistério preparado para minha entrada e dar errado. Problema. Mas o importante é que Deus sabe de todas as coisas. Amém, em nome de Jesus. Mas hoje eu tô tão em paz comigo mesma que o diabo não me estressou. Ontem eu até me estressei. Por que eu me estressei? Porque eu passei a noite intercedendo pela visão, né? Mas como Deus não me mostrou visão nenhuma, então, meu amor, eu acordei maravilhosa, descansada, para a glória de Deus. Então vamos aí deixar de enrolação? Pega sua Bíblia que eu vou ler a palavra de hoje para depois começar a campanha. Amém? Então a palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida está no Salmo de 119 e de número 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra o que me persegue? Às vezes, o processo tá tão doloroso na minha vida e na tua vida, que eu não te critico, você que faz esse tipo de pergunta para Deus. Eu não critico você que faz esse tipo de pergunta para Deus. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Não. Cada um sabe a sua dor. Eu não critico, né? Eu nunca fiz esse tipo de pergunta para Deus. Não, nas minhas orações não. Quando é que o Senhor vai me tirar dessa prova? Quando é que o Senhor vai me abençoar? Quando é que o Senhor vai me dar? Não. Eu tenho 43 anos de idade. Eu nunca fiz essa oração para Deus. Por quê? Porque na minha mente eu tenho certeza que quando Deus quer, ninguém atrapalha. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza, eu tenho essa, como é que fala, meu Deus? Essa certeza, mas eu queria dizer outro nome, que Deus sabe de todas as coisas, não precisa nem eu falar, que ele vê. Então, na minha cabeça, que eu mesma, pode ser até coisa minha, mas na minha cabeça que eu mesma já idealizei, já botei, já escrevi, já copiei,
Na minha cabeça, não precisa nem eu falar, Deus já sabe. Não precisa nem eu dizer meu sofrimento, Deus já sabe. Então, na minha cabeça, eu penso assim: se ele não age, é porque não é hora, não é da vontade dele. Quando for da vontade dele, ele age. E é por isso que eu nunca senti necessidade dos meus sofrimentos, das minhas batalhas, das minhas guerras, das minhas lutas, eu fazer um tipo de pergunta desse para Deus. Por quê? Porque eu sei que tudo ele sabe, não precisa eu estar falando. Mas, às vezes, ele quer ouvir algo da minha boca e da tua boca. Então, como eu sei disso, que às vezes ele quer ouvir algo da minha boca e da tua boca, aí eu já cheguei a dizer assim: olha, paizinho, se o senhor vê que eu sou fruto podre e que eu não presto aqui na terra, o senhor pode me tirar. O senhor pode me tirar. Agora, se o senhor vê que eu presto aqui na terra e que o senhor está se agradando de alguma coisa de mim, aí o senhor me dê um sinal, aí o senhor me mostra uma luz, nem que seja no fundo do túnel. Essa é a minha oração, porque eu fiz essa oração quando meu filho estava sem oxigênio para morrer dentro de mim. E eu até morrer também por conta disso. Né? Então, eu simplesmente relaxada, calminha. Minha pressão nem subiu e nem aumentou. Porque mediram minha pressão e me disseram, tá tanto. Então, minha pressão nem subiu e nem aumentou. Eu conversando assim, ó, normal, em silêncio. Eu digo, paizinho, eu não vou me desesperar aqui não, porque se eu morrer é a vontade do Senhor. Se eu não morrer, é a vontade do Senhor. Só que se o Senhor ver que eu não presto, leva eu e meu filho, que eu não quero meu filho órfão, nem quero meu filho sendo cuidado por ninguém, porque o Senhor deu foi para mim. O Senhor deu ele foi para mim. Se o Senhor deu ele foi para mim, então eu tenho todo o direito de dizer isso pro Senhor. Se o Senhor vê que meu filho presta, o Senhor deixa ele comigo. Agora, se o Senhor vê que eu não presto, leva eu e meu filho. Aí eu botei Deus na parede. Eu imprensei Deus. Eu disse assim, ó, paizinho, se o Senhor me levar, amém. Mas se o Senhor me deixar, amém também. Só que o Senhor me deixou 9 meses com meu filho, para agora o Senhor permitir o inimigo me roubar ele. Aí ó, se for pro Senhor me levar, leva eu e ele. Se eu e ele prestar, deixa eu e ele. Porque eu tenho certeza que eu vou ser uma mãe boa pro meu filho, que eu vou ensinar o caminho do bem para ele e que ele vai ser uma pessoa que, se ele seguir meus ensinos, ele vai agradar o Senhor. Pronto, foi minha oração para Deus. Ou o Senhor leva nós dois, ou o Senhor deixa nós dois. Mas eu calminha. Então você entendeu aí? Então, essa palavra serve para... Eu te dei o exemplo que eu ajo conforme essa palavra, que eu nunca perguntei a Deus. Ó, Deus, quando é que o Senhor vai fazer isso? Não. Não, porque eu sei o motivo que ele não faz. Ele não age por algum motivo. Um motivo esse desconhecido, que eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. Mas a certeza que eu te dou é que tudo que Deus faz é perfeito. Essa é a certeza que eu posso te dar. Tudo que Deus faz na minha vida e na tua vida é bom. Não é ruim. E nos traz paz. Porque meu filho me trouxe paz. Minha casa me trouxe paz. Meu transporte me trouxe paz. Eu não tô com a consciência pesada andando em cima do meu transporte. Eu não tô. Mas por que eu não tô? Porque foram 6 meses de luta, todos os dias, fazendo concreto, cimento, no meio do sol quente, no meio da rua.
Dentre outros trabalhos que eu fiz, eu só citei 6 meses seguidos, de janeiro a junho. Então, e eu só parei porque eu engravidei. Eu engravidei mais ou menos nesse período aí. E aí, quando foi em junho, julho, aí eu parei de fazer massa. Por quê? Porque minha barriga tava grandona. E aí eu parei. Porque quando eu comecei a fazer essas massas, eu não estava grávida. E aí, aí eu engravidei. Entende? Então é isso. Então esse é o motivo de eu estar andando na minha moto, orgulhosa. Eu tô orgulhosa. Orgulhosa de mim mesma. Que foi ser servente, predeira e ajudante. Para estar em cima dela. Então eu tô com orgulho de mim. E agradecendo a Deus pela coragem e a força que me deu. Porque se ele não tivesse me dado saúde, eu não teria de fazer massa no meio de sol quente. Mas eu tô com orgulho de mim. Que me esforcei. Porque você consegue as coisas por 2 motivos. Esforço ou Deus te dá. Como eu me esforcei, Deus me deu saúde, coragem e força. Mas Deus tem poder de me dar e eu não fazer nada. Amém? Então é por esse motivo que eu não faço essa oração para Deus. Porque na hora certa ele age na minha vida e na tua vida. Amém? Então vamos começar aí a campanha. Pega aí sua Bíblia no livro de Gênesis, na leitura do capítulo 13, para a glória de Deus. Amém? Então, Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E lá Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vaca e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, para irmos somos. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levou Ló os seus olhos. E aí Deus me diz que quem está monitorando a câmera da minha casa, do meu telefone, é o dono da roça. É o dono da roça que fica monitorando a câmera do meu celular.
o demônio. Só que Deus está te mandando eu dizer para o Senhor mesmo, é o Senhor, o dono da roça. Se o Senhor não parar, ó, esse seu dedo aqui, Deus vai quebrar. Esse é o dedinho aqui do Senhor. Porque eu já disse que não é para o Senhor tocar nem em mim, nem no meu filho e nem no pai do meu filho. E eu já disse também para o Senhor que a ordem de Deus para o Senhor é para o Senhor devolver o que é meu. E eu também já lhe entreguei o recado para o Senhor que não é para o Senhor receber o dinheiro da empresária para armar laço contra a minha casa. Mas se o Senhor continuar monitorando a câmera do meu celular e usando esse dedinho aqui contra a minha vida, ó, da sua mão esquerda, o Senhor vai, ó, torar ele bem no tronco, ó. O Senhor já está sentindo uma dor nele. O Senhor já está com dor nesse dedo. É Deus mandando o Senhor parar de usar ele, ó, contra a minha vida. Porque senão Deus vai serrar ele, ó. Deus vai permitir alguma coisa para serrar esse dedo aqui, ó. Agora, o problema do Senhor que vai continuar. Amém? Em nome de Jesus? Onde eu parei e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Capina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, e do seu, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que veste, hei de dar a ti a tua semente para semente. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se algum puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Maré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E aí Deus já me mostrou a visão da minha irmã Judite, na casa desse senhor que eu acabei de dizer, do dedo. Ela na sala, numa mesa com envelope fechado, branco, e o valor de 16 mil dentro do envelope. E aí eu entendo, eu ainda não pedi a Deus, mas eu entendo que foi ela que pagou o dono dessa roça 16 mil para destruir minha vida, para mandar o demônio de destruição, o demônio de devorador,
O demônio tranca-rua, migrador. Na visão. Mas é porque a minha inimiga pediu reforço. A minha inimiga pediu reforço. E aí pagou esse valor de 16 mil, porque ela não tem esse dinheiro. Ela não tem nem onde cair morta. Ela não tem nem roupa para ela usar. O povo da igreja que dá roupa para ela usada, que nem eu não quero roupa usada. Que eu já disse para ela, eu prefiro vender creme no meio da rua. Mas eu não quero roupa usada de ninguém. Sabe por quê? Porque tu não sabe o coração dessa pessoa. Tu não sabe a energia. Aí pode ser que é uma roupa de uma pessoa invejosa. Pode ser roupa de uma pessoa que matou. Pode ser roupa de pessoa que roubou. Pode ser roupa de pessoa que faz maldade. E aí vem a energia ruim, a carga ruim dessa pessoa. Eu dava minhas roupas porque eu sabia que eu não tinha energia ruim. Eu não tinha energia ruim. Mas hoje, sabendo que a pessoa pode pegar minha roupa e levar para o terreiro de macumba, eu parei até de dar roupa usada para os outros quando me pedem. Eu dava roupa usada, mas não usava roupa usada. Mas por que eu dava roupa usada? Porque minhas roupas eram novinhas, que dava para a pessoa até ir para festa. E eu sabia que eu não tinha coisa ruim. Mas hoje, com a visão espiritual que eu tenho, nem eu quero mais roupa usada, porque eu nunca quis, e nem eu dou mais roupa usada minha. Se eu tiver de dar uma roupa nova, eu dou. Mas nem eu quero mais dar roupa usada minha. Por quê? Quando Deus me mostrou que a pessoa pegou uma roupa minha e levou. Um short meu. Ou seja, a pessoa pegou um short meu, jeans curto, que eu dei para a pessoa. E levou para o macumbeiro, onde foi nesse mistério aí desse pacote de 16 mil reais para mandar destruição para minha casa. Que era para eu acabar com tudo, com casa, com moto, com tudo. E aí na visão foi essa minha irmã chamada Judite. Ou seja, ou alguém, que eu estou esperando Deus me mostrar, ou alguém deu esse envelope para ela fazer mal contra a minha vida, e passar informação para a pessoa, e pagou ela dentro dessa casa para monitorar a minha vida, e o valor foi esses 16 mil, ou ela fez empréstimo no banco para pagar essa pessoa para fazer mal, macumba contra a minha vida, para destruir minha vida. Só falta Deus me confirmar. Mas pelas visões que Deus me confirmou, do castigo que vai fazer com essa irmã Judite, ou ela recebeu da empresária para me monitorar de noite e passar informação para a empresária, Mariquinha Santana, ou ela fez empréstimo no banco para ficar nessa roça de noite, pagando macumba e botando pessoas contra a minha vida. Mas Deus vai castigar tanto a empresária quanto ela na visão que Deus me mostrou. Mas por que Deus vai castigar ela? Porque quando Deus disse, sai da tua parentela e vai sozinha, eu não trouxe Ló, não. Meu filho não é Ló. Meu filho não é pedra de tropeço. Meu filho é um presente de Deus para mim. Meu filho foi a promessa de Deus que já se cumpriu. Ele me mostrou em visão, antes de meu filho nascer. Por isso que hoje eu digo dessa promessa que ele cumpriu na minha vida. Se ele já cumpriu, eu posso dar o testemunho. Essa promessa aí ele me mostrou em visão, antes de meu filho nascer. E hoje eu estou de posse do meu filho. E meu filho tem 8 anos de idade. Por isso que o cão se levantou contra a minha vida e contra o meu filho. Porque ele é promessa de Deus na minha vida. Ele foi presente de Deus para a minha vida. Ele foi a prova do amor de Deus na minha vida.
Então, eu não trouxe Ló, não. Eu saí da casa da minha mãe sozinha. E vim pra cá. E não aceitei ninguém aqui dentro da minha casa. E nem quero. No início que eu não via demônio, quando eu via uma amiga minha falar de casa de alugada e que tava sem pagar e que tava passando necessidade, aí eu até dizia pra ela, ô mulher, se eu tivesse pelo menos 2 quartos, tu quisesse morar lá em casa, tu podia morar até tu se estabilizar. Pelo menos tu tava livre de aluguel, que eu não ia te cobrar aluguel. Mas no mesmo tempo que eu fazia esse convite, Deus dizia, não. Eu não aceitei nem os teus. Eu não aceitei nem os teus dentro da tua casa, no início do teu processo, que era para eu quebrar as obras de bruxaria. Por que tu vai botar outra pessoa? Tu me perguntou se é da minha vontade? Tu me perguntou se eu quero essa pessoa aí contigo? Eu disse, não. Então tu não bota. E aí, sabe o que foi que a pessoa me deu a resposta? Não, e eu nem vou vir. Porque eu tenho 2 filhas. E eu gosto da minha privacidade. Eu não sou evangélica. Eu tenho um namorado. Eu vou ter um namorado. Você tá dizendo que você não quer e nem quer homem dentro de sua casa. Então eu prefiro pagar o preço de pagar meu aluguel. E aí, quando ela me deu essa resposta, eu dei glória a Deus. Porque enquanto ela estava me dando a resposta dela, Deus já estava me descendo a espada, que era para eu consertar esse erro antes que fosse tarde demais. E aí, depois que eu tô aqui nessa casa, depois de 3 anos morando nessa casa, Deus me mostrou uma visão, que essa pessoa tomou banho dentro do meu chuveiro. E essa pessoa tomou banho mesmo, para nós ir para a igreja. Essa pessoa veio aqui, eu que convidei, para nós ir para a igreja. Mas foi num processo que eu estava com medo até de colocar minha cara fora. Com medo dessa mulher que botou marido para vir na porta da minha casa, que botava neto para vir na porta da minha casa. Então chegou um tempo que eu estava com medo de botar minha cara até fora. Eu tentando entender o que estava acontecendo, porque eu sabia que era demônio. Eu sabia que era demônio. Não era coisa normal da terra. Porque Deus me fazia ver o perigo. Então, o que aconteceu? Eu botei ela dentro de minha casa para nós ir para a igreja. Eu chamei ela, foi eu que chamei. Mas Deus me deu livramento de meu chuveiro quebrar quando ela veio tomar banho aqui em minha casa. Só que Deus me mostrou que na visão era na casa do vizinho, da direita. Era como se ela estivesse tomando banho dentro do meu chuveiro. Meu ex-marido mandou ela, que era para quebrar o meu chuveiro, que era para eu não tomar banho. Só que ela estava na casa do vizinho. E aí Deus me mostrou que era um cabo de aço no muro do vizinho e que estava botando coisa aqui na minha casa e que Deus ia fazer esse cabo de aço quebrar, que era para esse vizinho parar de jogar coisa dentro da minha casa. E aí na visão, quando essa pessoa tomou banho no meu chuveiro, que meu chuveiro quebrou, aí quando essa pessoa saiu para fora, a pessoa pisou na lama. E aí quando a pessoa pisou na lama, a pessoa queria se espritar comigo. Só que como a pessoa entrou na minha casa fingindo que era crente, que era pastora, mas só que
Aí já não era ela mais. Quem tomou banho foi uma amiga minha, mas quem pisou o pé na lama foi uma pastora. Porque essa visão foi 3. Primeiro ela tomando banho no meu chuveiro, aí meu chuveiro quebrando, e aí foi meu ex-marido que mandou quebrar. Depois o cabo de aço na casa do vizinho, que quebrou. Terceiro, quando a pessoa saiu de dentro da minha sala para fora, pisou na lama da minha casa, sujou a roupa, sujou o escarpão preto, e aí a pessoa ia xingar. Mas a pessoa segurou, não xingou, por quê? Que estava fingindo que era de Deus, era a mulher de Jeroboão, estava fingindo, entrou aqui para roubar minha casa, e aí não podia dizer que estava com ódio, tinha que fingir que era pastora. E quem tinha esse escarpão era a pastora Raimunda Oliveira. E quem tinha esse escarpão da mesma cor do meu e do mesmo modelo era a pastora Raimunda Oliveira. E foi ela que veio na minha sala, eu fiz o cabelo dela e ela saiu na minha sala. Então eu entendi que essa pastora era a pastora Raimunda Oliveira. E que essa menina que tomou banho no meu chuveiro era tudo da panelinha. Pastora Raimunda Oliveira, essa Marineide, entendeu? E tinha Mara, que era da igreja quadrangular, onde eu comprei esse escarpão preto. Eu comprei esse escarpão preto na mão de Mara, uma amiga minha do meu bairro, que era evangélica da igreja quadrangular. Na minha igreja, a minha pastora, que na época eu dizia minha pastora, também apareceu com esse escarpão do mesmo jeito do meu. Quem veio aqui na minha sala foi a pastora. E quem veio tomar banho foi a minha amiga Marineide, que era de outra igreja. Entendeu? E aí, é como se meu ex-marido tivesse do outro lado do muro, jogando essas coisas na minha casa. Então aí foram 4 visões. Marineide tomando banho, o meu ex-marido do outro lado da casa do vizinho, onde Deus ia castigar, quebrando esse mistério dele no muro dele. A pastora Raimunda Oliveira, que era a mulher de Jeroboão para me roubar, onde o marido dela espirrou 5 vezes no comércio de Edson, que foi as pombagiras do desespero, roubadeira. E qual foi a outra visão, meu Deus? E Mara, que me vendeu o escarpão. Então você entendeu aí? Eu entendi essa visão. Era um espírito de inveja passando de um para outro contra a minha vida. Mas quem mandou esse espírito de inveja na visão para mim foi a minha irmã chamada Alice, que era para usar todas essas pessoas aí contra a minha vida. Onde minha irmã Alice fez um trabalho onde enterrou moeda na janela do meu quarto, que era para jogar gás químico na cara da minha mãe, que era para me prejudicar. Então você entendeu aí como é que Deus desmascara? E aí, quando eu disse a Deus, por que ele me incomodou para eu não chamar essa minha amiga Marineide para morar comigo? Quando ela me contou a dificuldade dela, do término do marido, ela amarrou o marido dela. Aí com 3 meses após todas essas visões que eu contei aí Deus me mostrou que essa Marineide, ela entrou aqui dentro da minha casa, a mando de Mariquinha Santana, para pegar um documento branco meu. E na visão ela entrou dentro da minha casa, procurou esse documento, não achou. Aí ela foi para casa da macumbeira,
na porta da minha casa, onde ela usar esse marido e esse neto dela contra a minha vida, da outra macumbeira, viu? Foi um monte de macumbeiro que se levantou contra a minha vida. Aí, ela estava levando informação da minha casa para casa dessa vizinha, e essa vizinha estava mandando para Mariquinha Santana e para muita gente. Então você entendeu aí por que Deus me incomodou? Ao mesmo tempo que eu chamei ela para morar comigo, logo Deus mandou eu calar minha boca? E aí ela mesmo disse. Só que aí Deus disse, bota a condição, que não quer homem dentro da sua casa. Não quer homem dentro da sua casa. Se ela tiver namorado, ela vai namorar na rua, vai para casa dele, mas não quer homem dentro da sua casa. Então, quando eu botava a minha condição, aí a pessoa dizia, não quero morar com tu não, Maria. Mas por quê? Porque se eu não quero homem dentro da minha casa, eu não quero o homem dos outros. Se eu tô consagrando meu corpo, se eu quero meu corpo, eu não quero o homem dos outros. Eu não quero que os outros botem. Não quero. Porque hoje eu sei, meu amor, que servir Deus não é de todo jeito. Hoje eu tenho esse conhecimento que verdadeiramente servir Deus não é de todo jeito. Porque tudo que diz respeito a pecado afasta o Espírito Santo de Deus de perto de mim. Por isso que hoje eu coloco essa condição. Porque antes eu levava meu namorado e a pessoa levava o dela. Antes era assim. Mas hoje, nessa nova vida que eu tô hoje, nem eu quero o homem meu e nem eu quero o homem de ninguém. Porque hoje eu tenho essa maturidade que os namoradinhos que eu levei para dormir na casa da minha mãe, que eu não vou ser hipócrita de dizer, quem é aqui? Quem aqui não pega uma namorada e não leva para casa do pai e da mãe? E para dormir dentro do seu próprio quarto? Quem aqui nunca fez? Eu fiz isso. Eu levei namorado meu para dormir dentro do meu quarto na casa da minha mãe, com consentimento da minha mãe. Minha mãe deixava. Meu pai, eu não sei se ele sabia, não. Mas a minha mãe deixava. Eu dizia, mãe, meu namorado pode dormir aqui comigo? Ele dizia, pode, minha filha. Pronto, ele me ajudava, pagava uma conta minha, pagava um talão de luz. Então, ele dormia lá. Eu digo, o dinheiro que você vai gastar para me usar em motel, você me dá para eu pagar a luz para ajudar minha mãe na casa dela, que quem paga sou eu, quem ajuda minha mãe sou eu. Então o dinheiro que tu vai gastar em motel, eu vou perguntar à minha mãe se tu pode vir dormir aqui, lá uma vez na vida, que eu quiser. Eu dizia que eu quiser, não é quando tu quiser não, é quando eu quiser. Então, minha mãe disse, pode, não tem problema nenhum. Eu disse, mãe, eu disse pra ele que o dinheiro que ele vai gastar em motel, ele paga a luz da senhora. Aí minha mãe dizia, tá bom. Uma mão lava a outra. Eu não sabia que isso era prostituição, porque era meu namorado. Agora, hoje eu sei que é prostituição, mas eu não sabia. Eu achei que prostituição era eu ir pro cabaré e pegar 4, 5, 6 por dia. Então eu agia na inocência. Hoje, se eu voltar para casa da minha mãe com meu filho, eu não levo o homem mais para casa da minha mãe. Porque hoje eu tenho esse conhecimento. Aí minha irmã Judite, na visão, ela quis vir usar esses argumentos contra a minha vida. Que ia tocar em mim, porque eu levei o homem para dormir na casa da minha mãe. Eu disse, mas menino. Aí Deus disse, o que foi que tu conseguiu na casa da tua mãe? Aí eu dizia, nada. Não consegui comprar nenhuma bicicleta na casa da minha mãe. Aí Deus dizia, por quê? Porque Ló tá na tua corrente sanguínea. A inveja é parentela. O atrapalho da tua vida tá no teu sangue.
na tua própria família. Por isso que quando tu morou lá, tu não conseguiu nada. Nem emprego. Olha, quando eu chegava na casa da minha mãe, as portas fechavam. Era dificuldade para eu arrumar emprego. Olha, menino, mas era coisa. Aí eu entendo que era irmão meu me amarrando na macumba para eu ser rapariga. Que era para eu me prostituir mesmo. Que era para eu levar mesmo um namorado para dormir na casa da minha mãe. E eles amarrar minha vida financeira e eles ganhar no meu lugar. Onde Deus só me mostrou, hoje eu aqui, ó, pagando o preço para ele me mostrar. Consagrando meu corpo para Deus. Então você entendeu aí? Aí, ó, quando eu saía da casa da minha mãe, que eu morava na casa do patrão e que eu não tinha acesso a esse meu irmão que tinha olhado de inveja contra a minha vida, aí as portas se abriam para mim. Aí eu comprava uma bicicleta, aí eu fazia um curso, aí eu comprava, oxa, era tudo bom para mim. Mas quando eu voltava de novo para casa da minha mãe, eu perdia tudo, vendia tudo. Vendia um karaokê que eu conseguia, um DVD, vendia tudo. Vendia até uma bicicleta que eu consegui lá, que eu já disse aí. Como é que fala, meu Deus? O negócio que eu disse aí, ó. Deu um branco aqui. Deu um branco aqui. Um violão. Até um violão que eu comprei na casa de uma patroa minha, que eu trabalhei 6 meses, ganhando R$ 400. Comprando tudo pra mim. Eu comprei um violão, mas vendi quando eu cheguei na casa da minha mãe, que as portas se fechou. Procurava emprego e não achava. Procurava emprego e não achava. Com o meu ex-marido também foi desse jeito. Saía botando currículo em tudo quanto é de lugar e não fechava. Por quê? Porque ele mesmo, Satanás usava ele com inveja contra a minha vida. Ele mesmo amarrava minha vida na macumba. Quando Deus me mostrou na visão. A primeira vez que ele amarrou minha vida. Que aí, a primeira vez que ele amarrou minha vida na macumba, ele botou, ó, uma luva, uma máscara branca na minha boca, ó, que era para tampar minha boca, ó. Aí Deus me mostrou na visão uma máscara de hospital. Sabe aquelas máscaras de hospital que ela é branca e ela tem a liguinha aqui, ó? Deus me mostrou nessa visão. Eu na casa de São Paulo, na janela de vidro, e aí essa máscara branca aqui na minha boca, que era para tampar minha boca. E aí eu entendi que era demônio de enfermidade, mandando demônio de enfermidade para mim. Então você entendeu? Então hoje eu entendo todo o atrapalho. Satanás usou ele contra a minha vida do início até o fim. Satanás usou ele do início que eu entrei na vida dele até eu sair, ainda hoje continuo usando ele. Que aí essa desgraçada fez ele de cavalo. Essa desgraçada fez ele de cavalo, montou nas costas dele contra a minha vida e botou a novinha lá. Aí as duas, essa desgraçada faz ele de cavalo aqui, na porta da minha casa contra a minha vida. E ela lá, a atual mulher dele, faz ele de cavalo contra a minha vida. Por quê? Porque as duas é usada por um demônio de inveja contra a minha vida. Então você entendeu? Mas sabe por que que ninguém tocou em mim nessa casa? Deus permitiu tocar em mim nas outras casas. Deus permitiu tocar na minha prosperidade nas outras casas. Mas aqui Deus não permitiu tocar na minha prosperidade. Ele não me prometeu rio de dinheiro aqui. Ele disse, eu vou te dando aos poucos. Conforme tua obediência, eu vou liberando, vou te dando. Mas fechar tua porta não fecha mais não. Porque quem abriu foi eu. E aí você já sabe aí que eu já tô cansada de dizer o que o cão fez. Tentou matar até o pai dele para meu filho não receber pensão
querendo fechar essa porta, que é um direito do meu filho. O motivo de jogar ele morto bem aqui na parede da minha casa era só para meu filho não receber pensão. Só isso. Aí quando eu questionei a advogada, doutora, se o pai do meu filho morrer hoje, a questão de pensão, ela disse, se ele pagar INSS, ele te dá quanto? Aí eu disse, 150. Eu preocupada, que eu não podia trabalhar, meu filho novinho. Aí eu fui me estudar com a advogada. Doutora, se o pai do meu filho morrer hoje, essa pensão meu filho para de receber, né? Meu filho perde o direito. Ela disse, não. Se ele morrer hoje, quanto é que ele te paga? E eu, 150. Se ele morrer hoje, você passa a ganhar um salário. Se ele pagar INSS. Vai ser melhor para tu se ele morrer hoje. Enquanto ele tá pagando 150, se ele morrer hoje, tu ganha um salário. Que na época um salário era 900 e pouco. Hoje já tá 1.000 e pouco. Mas na época era 900 e pouco o salário. E minha renda só era R$ 85 do Bolsa Família e esses 150 dele. Aí o cão planejou matar ele para eu não receber esses 150. E uma dessas pessoas foi minha irmã Alice, que planejou matar ele na casa da roça. Mas por quê? Porque o filho dela não tem nenhum registro de pai. Ou por conta do orgulho dela, ou porque ela não sabe nem quem é o pai do filho dela. Aí ela sabe qual é o motivo. Que ela não foi exigir o sobrenome do pai do filho dela. Aí ela ficou com inveja que meu filho tem registro de nascimento e eu recebo pensão. Aí ela ficou com inveja de mim, porque o filho dela não tem nem registro de nascimento e nem tem pensão. Aí ela foi planejar matar o pai do meu filho na visão, que era pro meu filho não ter pensão. Ela com inveja, que minha vida foi diferente da dela. Eu fui para casa da minha mãe abençoada e ela não. O filho dela não teve nem registro de nascimento e nem pensão. Mas por quê? Porque ela não foi atrás do direito dela. Porque quando ela foi atrás do direito dela na pessoa, ele mandou ela fazer teste de DNA para provar que o menino era filho dela. E ela achou isso uma humilhação e ela não foi fazer teste de DNA. Já o meu, eu fui acusar ele e dizer, se tu não pagar a pensão da tua vontade, eu vou fazer o exame de DNA e levo o exame de DNA e tu vai pagar a pensão pro meu filho. Já eu fui exigir o direito do meu filho. Sabe por quê? Porque eu disse pra ele, eu não fiz meu filho com o dedo e eu era tua esposa, eu não era rapariga tua não. Então eu vou fazer o exame e levo e tu paga a pensão, se tu não quiser pagar a pensão do meu filho. Mas eu não vou abrir mão da pensão do meu filho. Isso quando eu estava na casa da minha mãe. Mas por quê? Porque com uma semana que eu cheguei na casa da minha mãe, meu filho já começou a sofrer humilhação. Não da minha mãe, mas de quem andava lá e de quem estava lá. Então eu disse, pois eu vou exigir o direito do meu filho. Problema dele, que agora ele arca com as consequências dele. Agora meu filho vai ter que ter pensão para eu comprar as coisas do meu filho aqui na casa da minha mãe, até eu poder trabalhar. Aí foi na hora que eu fui para a advogada. Pedir para botar pensão também no divórcio. Porque eu já estava lá com o divórcio e fui dizer que eu queria pensão também. Mas por quê? Porque meu filho já estava sendo humilhado por um copo de leite. Não da minha mãe, mas por quem pegava o dinheiro dela. E não foi nem essa minha irmã Judite, que ela tava que na visão ela estava me matando, era com comida consagrada ao demônio. Então ela queria era que eu comesse mesmo para eu morrer. Mas
Era os outros. Era os outros. Né? Quando fizeram os arrumadinhos para me tirar de dentro de casa. Agora, problema de quem deu o corpo a Satanás. Ou que era demônio de inveja. Ou que não era, problema. Problema. Eu nunca fui fazer arrumadinho para tirar nenhum lá de casa. Muito pelo contrário. A casa da minha mãe tá lá, com o meu quarto desocupado. Eu podia muito bem voltar para casa da minha mãe e morar lá, que é um direito meu. Mas como minha mãe não tá lá, como outras pessoas não tá lá, meu irmão não tá lá, eu digo, eu não vou morar lá não. Porque eu nunca quis morar na casa da minha mãe sozinha. Nunca foi desejo meu. Eu era muito feliz morando com minha mãe, com ela ali, com o filho dela e com meu irmão. Nunca foi desejo meu fazer laço para tirar meus irmãos de lá, para eu morar lá sozinha. Problema de quem fez o laço para ficar lá sozinha. Então, hoje, eu podia muito bem pegar minha moto, meu filho, ir lá pro quarto da minha mãe, morar na casa da minha mãe, e alugar minha casa bem aqui, crescer o olho. Eu poderia crescer o olho, alugar minha casa. Eu posso alugar minha casa. Do jeito que tá bem aqui agora, sem cama, que eu quebrei a cama. Quando eu tava com a cama, alguém poderia até não querer, porque por causa da cama de cimento. Não, Marina, eu tenho minha cama. Onde é que eu vou botar minha cama? Mas do jeito que eu quebrei minha cama bem aqui, minha casa tá livre. Do jeito que tá bem aqui, eu posso cobrar 250 de aluguel dela. Tem segurança, tem portão, tem grade. Do jeito que ela tá bem aqui, eu posso cobrar 250 de aluguel dela. E aí eu podia crescer o olho, alugar minha casa, 250, e ir morar no meu quarto, na casa da minha mãe, sem pagar aluguel, e com o dinheiro do aluguel da minha casa, com o dinheiro do Bolsa Família, e com esse pouquinho da pensão, juntar um salário e terminar minha casa, rebocar, fazer muro. Com o próprio morador aqui, eu fazer muro, eu rebocar. Mas como eu não sou gananciosa, se aproveitando a dor do outro, porque se eu for para casa da minha mãe, eu vou aproveitar do sofrimento que minha mãe tá sofrendo. Porque minha mãe tá sofrendo. Minha mãe tá sofrendo macumba. Estão fazendo macumbaria para minha mãe. E é para me atingir. É para sugar minhas forças. É para sugar minhas energias. É para fazer eu cansar. E é um irmão de sangue com essa desgraçada na porta da minha casa que tá pagando o macumbeiro. Mas Deus diz, quando eu me levantar, eu pego teu irmão de sangue, eu pego essa vizinha e eu desço a espada no macumbeiro e na macumbeira. Mas que vão te deixar em paz, vão te dar paz, vai. Então você vigia. Para Deus não te dar a promessa e tu leva Ló. Porque Abraão teve prejuízo levando Ló para a terra da promessa, para a terra prometida. Então aí já fizeram arrumadinho de dizer que tá passando por necessidade de querer vir morar aqui comigo. Nem adianta você. Nem adianta você que faz parte do grupinho que espera só eu apagar minha luz para armar a lasca contra a minha vida. Nem adianta tu vir aqui dizer que tá sofrendo, que tá com pobreza, que tá passando por uma luta, que quer um abrigo. Nem adianta tu vir fingir. Porque eu não vou te dar abrigo na minha casa, porque é ordem de Deus. Tu não morar comigo. Porque tu vem armar laço contra a minha vida, amando de Mariquinha Santana, amando dessa desgraçada na porta da minha casa e amando do ex-marido, amando de Irismar Oliveira, amando de Estênio Reis. Tu vem amando dessa raça pra passar informação da minha casa pra essa raça. E tu jogar despacho dia e noite contra a minha vida. Que é pra eu sair correndo de minha casa com medo de tu. E depois tu se apossar dela.
Então tu entendeu por que eu não vou te dar abrigo na minha casa? Não adianta nem tu vir me pedir. Nem adianta. Tu vai perder tempo. Eu te dou um prato de comida. E se for preciso, eu te ajudo a pagar o aluguel. E se for preciso, eu ajudo até tu fazer uma casa. Mas eu não quero tu aqui morando comigo. Nem adianta tu vir me pedir abrigo, que eu não vou te dar. E problema de tu e da raça igual a tu, que me dizer que eu sou ruim. Mas eu sou Abraão. E eu não vou trazer Ló para a terra da promessa. Para tu não atrapalhar meu crescimento espiritual, material, saúde, para tu não acabar com minha saúde. Porque o teu plano era acabar com minha saúde e me jogar num leito de enfermidade com macumba aqui dentro da minha casa. Que era para eu morrer e tu tomar posse da minha casa quando eu morresse. Mas só que tu ia me dar comida consagrada a demônio. Esse era o teu plano da salinha que tu participa quando eu apago a luz da minha casa para eu dormir. Aí enquanto eu tô dormindo, vocês estão armando laço contra a minha vida. Só que vocês acham que eu não vejo mesmo não. Mas o meu pai, que fez a promessa para mim de dar meu filho e já cumpriu e tem benção para nós. Tu não vai estragar, porque Deus vai te matar se for preciso. Mas tu não estraga a promessa de Deus na minha vida e na vida do meu filho. Então tu pode caçar outra mulher de Jeroboão. Mulher de Jeroboão, que é a visão do sapato que encheu de lama. Que Deus botou na minha mente, pastora Raimunda Oliveira. Não adianta. Não adianta. Então, quando Deus me mostrou essa visão dessa minha amiga Marileide, aí eu não dei mais creme para ela revender. Porque eu pensei, se o diabo tentou usar ela para pegar meu documento, é ela que tá botando os negócios na minhas hidratação e tá contaminando pessoas contra a minha vida. Aí eu disse para ela, não tenho mais creme para revender, não. Não tenho mais, não. Creme para revender, não. Agora é só à vista. Aí eu botei dificuldade. Porque antes ela pegava e me passava o dinheiro, que eu confiava nela. Aí eu comecei a botar dificuldade, Mas era para entender essa visão que Deus me mostrou do papel. Era para entender se apenas na reunião o diabo disse, vamos usar a amiga dela, que tem acesso lá à casa dela. Eu queria que Deus me confirmasse, sabe? Mas toda vez que ela chegava perto de mim, eu sentia paz. Quando eu disse, Deus, eu vou ver se o diabo tentou usar ela contra a minha vida e ela não deixou espírito entrar dentro dela, ou se ela realmente entrou para pegar um documento meu. Aí quando eu marcava os encontros para ela pegar, ela pegava de 10 a 5 creme, parece. Ou então tudo que ela ia pegar. Quando pagava, ela ia pegar. Quando ela dizia que não tinha dinheiro, eu dizia, pega sem dinheiro, depois tu recebe dinheiro e me dá. Era assim. Nossa sociedade. E aí toda vez que nós ia tratar de negócio para nossa sociedade, para eu passar o creme para ela repassar para cliente dela, eu sentia paz do lado dela. Eu não passava mal. Ela me contava que ela estava na batalha igual eu. Então eu dizia, se Satanás tá botando ela na dificuldade, no sofrimento, é porque ela não aceitou pegar documento meu na minha casa. Mas aí depois Deus me mostrou da visão da Mariquinha Santana armando laço contra a minha vida no Kauai. E ela queria usar um seguidor meu, Álvares Alves, no mistério de uma piscina,
um churrasco numa piscina, um bolo, uma festa e tava rolando R$ 10, R$ 5, R$ 3, R$ 2. É a palhaçada que tá lá no Kawaii. Um negócio que eu ganhava 100 Kawaii Golds, hoje eu ganho 1 Kawaii Golds. Um negócio, depois dessa visão de Mariquinha Santana, depois da visão do meu vídeo, que foi pegado no meu vestido verde, quando eu fiz assim com o pente. Olha lá, tem um pente que eu fiz assim, ó. Então, Deus mostrou que nesse vídeo, fizeram uma amarração nesse vídeo, na minha vida sentimental. Depois dessa visão desse vídeo, eu ia lá na questão do almoço, do aplicativo Laranja, eu ganhava 100 Kawaii Golds. Aí depois dessa visão do vestido, da piscina, de R$ 10, R$ 5, R$ 1, R$ 2, R$ 3 e uma coruja. E a visão de uma coruja. Aí começou as palhaçadas lá no aplicativo. Assiste um anúncio, 1 Kawaii Golds. Assiste um anúncio, 2 Kawaii Golds. Assiste um anúncio, 5 Kawaii Golds. Assiste um anúncio, 10 Kawaii Golds. Eu disse, mas menino, teve um mistério aqui agora. Enquanto eu tirava R$ 20 em uma semana, agora eu tô tirando R$ 20 em um mês. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Se é o diabo que tá me roubando aqui. Se tá desviando meus Kawaii Golds. Mas tudo porque o cão armando laço contra a minha vida, dificultando minha vida. Por isso que tem essas palhaçadas aí. Que o cão agora entrou ontem e entrou hoje de novo. E a bolinha laranja, que faz saber que esse cão tá lá no Kawaii. A bolinha laranja, disfarçada de fake news. O mesmo cão que fez o arrumadinho para me roubar lá no Kawaii Golds, lá no Kawaii, o mesmo demônio que inventou, que inventou família, inventou empresa, que era para me roubar, que tá lá no Kawaii Golds, esse mesmo demônio é quem a bola gira aqui, ó. É uma bola laranja, de cor laranja. Mas é porque esse demônio, é porque esse cavalo do cão, ele tá com a empresa lá no Kawaii Golds e tá aqui no Facebook. Agora ele veio pro Facebook, ele tava só lá no Kawaii, agora ele veio pro Facebook. Um seco do diabo. Mas ele já tá seco. Se ele continuar tentando roubar minha vida, desviar minhas coisas das mídias, ele vai ficar mais seco do que o que ele tá. E aí a Mariquinha Santana que tá elaborando. Aí projetou a fila lá do Banco do Nordeste. Essa palhaçada foi na fila do Banco do Nordeste. Para armar laço contra a minha vida. O pagamento estava saindo do Banco do Nordeste. Agora eu tô só... Como Deus disse que não é para eu ir matar ninguém, não é para eu devolver demônio para ninguém, ele disse que vai mandar um dilúvio, onde vai ter um tiroteio aqui nessa casa, nessa rua, onde uma pessoa vai morrer. E eu já sei disso. Vai ser na calçada de quem faz churrasco final de semana contra a minha vida. Vai ter bala pesada de bandido, traficante e polícia na calçada de quem tá tomando cerveja contra a minha vida. Vai vir uma execução, vai vir executar na calçada de quem faz churrasco consagrada a demônio no meu nome. A carne é consagrada a demônio pombagira no meu nome. A cerveja é consagrada a demônio no meu nome. E aí vai vir um queima, alguém vai vir executar. Uma mulher vai vir executar tiro. É uma mulher que vai vir executar. Pode ser um marido com a rapariga.
pode ser a amante do marido dela, mas ela vai vir executar na porta. E aí Deus já me mostrou essa visão e mandou eu sair dessas calçadas. E eu já saí. É por isso que eu não sento mais nelas. Porque Deus mandou eu sair delas. E aí, nesse mistério, alguém vai morrer. Mas Deus disse, é justiça. É justiça pelo que fizeram comigo. Se acontecesse tiroteio aqui na minha rua, é justiça pelo que fizeram comigo. É. E aí Deus me mostrou na visão que era uma mulher branca, baixa, de cabelo vermelho. Aí veio Madalena Pereira na minha mente. Veio Madalena Pereira na minha mente, porque ela tem cabelo vermelho. Mas veio a mãe de Ceissa, lá da igreja quadrangular na minha mente. Que eu olho para as duas e vejo, elas fazem isso mesmo, viu? Pior que elas têm coragem mesmo de fazer isso. Mas não porque elas são ruins. Mas é porque elas não estão no mesmo espírito que eu, de esperar em Deus. E elas não levam desaforo para casa. Elas não levam desaforo para casa. Então, na minha visão, veio essas duas mulheres na minha mente. Madalena Pereira, pelo arrumadinho que fizeram com o filho Douglas dela, com a filha Daniele dela, e com o filho David dela, e com o filho Danilo dela. E ela vai vir como uma leoa para defender os filhos dela. E ela não tá na mesma carne, ela tá agindo na carne, que ela bebe, ela participa de funk, ela tem amigo bandido, porque o próprio sobrinho dela é bandido. O próprio sobrinho dela foi preso porque roubou, traficou. Então ela pode, esse próprio sobrinho dela, bandido, pode vir executar. Então, meu amor, eu não tô falando aqui de Madalena Pereira, não. E nem tô falando do sobrinho dela, não. Porque eu sou amiga da irmã dele, Michele. Eu sou amiga do irmão dele, Michel. E eu não tenho nada a ver com esse povo. Eu amei esse povo de coração. Tratei bem com amor. Fui fiel a eles. E eu não tô chamando bandido o irmão de Michele. Não é com deboche, não. É porque eu tô citando que Deus diz que vai usar esse tipo de gente. Que faz mesmo. Que não leva desaforo para casa. Mas é porque a pessoa vai descobrir uma mentira e não vai aceitar a mentira. Porque eu descobri que eles armaram laço contra a minha vida. Eu descobri que eles tentaram matar meu filho com bruxaria. Mas eu não fui executar eles. Mas é porque eu tô no espírito. Mas Madalena não tá no espírito quando descobri que a alma do filho Douglas dela tá nessa casa do tiro, sendo amarrada. Tá nessa casa que veio quebrar meu vidro. E tá nessa casa da roça. Então, quando Madalena Pereira descobrir, ela pode mandar bandido vir executar, porque ela tem dinheiro para isso. Ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro para pagar um bandido para vir executar bem aqui. Eu não tenho não, mas ela tem. Mas na visão, Deus me botou que era ela. Mas Deus me mandou eu orar por ela, e eu orei por ela e eu entreguei uma visão para a filha dela. Daniele, manda esse áudio para tua mãe, que é para tua mãe não fazer nada de errado, que é para tua mãe não agir no desespero, que Deus tenha vitória para mim, para tu e para tua mãe. A Daniele não é mentira de dizer, eu até chorei, com medo de ser Madalena Pereira, que vinha matar bem aqui na calçada dessa pessoa. Mas você entendeu? Aí depois que eu orei para Madalena Pereira, aí Deus me mostrou numa visão, ela me abraçando. Ela me abraçando, sorrindo, numa festa. E ela me fazendo uma pergunta, que é uma curiosidade dela que ela tem. E ela quer tirar essa curiosidade dela.
E aí a curiosidade dela pode ser em alguma coisa dos filhos dela lá. Então pode ser que ela venha executar Irismar Oliveira. Pode ser que ela venha executar Antônio Mendes. Ela venha executar alguém. Mariana. E ela tem coragem para isso? Meu amor, ela não tem coragem não. Mas ela aguentou muita coisa que eu não aguentei. Ela suportou muita coisa que eu não suportei. Mariana, ela tem coragem de fazer isso? Ela não tem coragem não. Mas ela tá no mundo bebendo, fumando. Eu não sei se ela tá fumando não, mas ela tá bebendo. E aí o diabo pode entrar dentro de um copo dessa bebida dela e Deus pode permitir. E ela pode fazer sem ver. Essa pombagira do desespero pode entrar dentro dela e ela vir executar. Quando ela descobrir que Irismar Oliveira tentou matar os filhos dela com bruxaria para botar a culpa em Mariana. Por isso que na visão ela me deu um abraço. Porque Deus vai mostrar para ela que o filho dela, Douglas, não morreu por causa da minha oração. E ele sabe, o Douglas sabe, que quando ele tá passando mal, é minha presença que ele sente lá. O Douglas sabe. Deus me faz saber que ele sabe. Que quando ele sente a presença do mal perto dele, ele sabe que sou eu que tô lá abraçando ele, orando. E o mal sai de perto dele. Ele pode virar para a mãe dele e dizer: mamãe, toda vez que eu passo mal, Mariana tá aqui do meu lado e eu sinto paz. Ele pode dizer. O Douglas pode confessar com a própria boca dele. E aí a mãe dele vinha executar. Você acha que Deus é palhaço, Você acha que Deus é moleque? Tu acha que Deus é vagabundo? É moleque de recado? Tu acha? Tu acha que eu tô aguentando sofrimento caladinho aqui, ó? E não tô pedindo nem justiça para Deus. Em relação a essa questão. Eu tô pedindo justiça em relação às macumba. A macumba. Mas Madalena pode estar lá no sofrimento, pedindo a Deus o motivo desse sofrimento dela, que ela não, que agora é espiritual. Porque, meu amor, o sofrimento espiritual é uma coisa. Sofrimento causado por uma pessoa é uma coisa. Você se afasta da pessoa, o sofrimento passa. Sofrimento causado por demônio, mandado de propósito, porque tá pagando. Meu amor, o sofrimento é o dobro. Uma coisa é eu sofrer por causa de uma amiga invejosa e eu me intrigar com ela e eu não querer mais ela dentro da minha casa. O sofrimento para. Outra coisa é essa invejosa levar meu nome para o terreiro de macumba e mandar demônio. O sofrimento é o dobro. E quando Deus permite, pior ainda. Então, meu amor, essa execução pode acontecer se neguinho achar que eu tô de brincadeira e Deus querer provar que eu tô falando a verdade. Que ia ter esse tiro aí. E que eu saí dessas casas para não levar esse tiro. Mas por quê? Porque Deus disse. Por quê? Porque Deus disse: se tu tiver sentada nessas calçadas, quando vir a justiça, tu pode levar uma bala perdida. Então eu já tô te avisando para tu sair dessas calçadas. Essas calçadas que eu te avisei, quando eu levantar com a minha espada, com a minha justiça, se tu tiver lá, tu pode levar uma bala perdida. E aí tu pode morrer e pode tu não morrer. Então você entendeu aí? Então Deus disse, aí Deus me mostrou o tumulto de gente correndo. Correndo. Foi 2 tumultos. Um tumulto correndo para tirar Antônio Mendes de uma roça. E o outro tumulto foi para executar a tiro essa pessoa. Então brinca. Pastora Raimunda viu isso. Pastora Raimunda Oliveira viu isso. Que ela saiu correndo com medo da várzea.
Ela veio morar de aluguel na Vaza, mas ela saiu correndo com medo. Voltou lá para casa dela de volta. Porque Deus mostrou esse estilo para ela também. Então você vai achando que eu tô assim à toa. Que eu tô dizendo na carne, desejo do meu coração. Vai achando que eu tô à toa. E continua fazendo bruxaria pra mim todo dia. Pra ver se tu não vai cair na tua própria cova. Continua. Continua desafiando Deus. Eu vou cansar ela na macumba. Continua pra tu ver. Se é na minha casa que vai ter tumulto. O tumulto que vai ter aqui é de vitória, livramento, socorro, providência. Vai achando que o tumulto que vai ter aqui na minha casa é espada de Deus. É vitória, livramento, socorro, providência, honra, justificação. Para dizer que tudo que eu falo aqui é verdade. Que tudo que eu falo aqui foi ele que me mostrou e foi ele que mandou. Para nego se consertar e ele se arrepender de castigar nego. Vai achando que eu tô à toa. E agora eu vou fazer a leitura do livro de Salmo 7. Amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Glória a Deus. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta-te por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. O homem, se não converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e pôr em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produz a mentira. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E por que também foram 2 tiros? Foram 2 visões de execução nessa minha rua. Uma veio Madalena Pereira, porque ela tem cabelo vermelho. E Deus não me mostrou o rosto. A outra veio a mãe de Ceissa, uma cliente minha. Porque ela também tem o cabelinho assim meio marronzinho. E veio ela na minha mente. Mas por que veio ela na minha mente? Mas por quê? Essa visão dos tiros tá com 4 anos atrás. Mas a visão da mãe da Ceissa já foi agora, recente. Não tá nem com 2 anos. Mas por quê? Porque quando eu fui fazer cabelo da filha dela, foram macumbar lá. A casa dela, a casa da filha dela. Que era pra botar a culpa em mim. Que era pra botar eles contra a minha vida e não me ajudar financeiramente. Aí quando Deus desmascarar quem mandou, aí pode ser que ela venha querer executar o mal que fez pra filha dela, Ceissa. Porque a filha dela sofreu.
E ela ama a filha dela, ajuda a filha dela. E por que eu tô dizendo isso? Não é porque ela é ruim, não. Mas é porque ela já me disse. O que tu aguentou é porque tu é besta. Tu é mole. Eu não aguentaria tudo isso aí, não. Ela disse foi pra mim. Tu aguentou tudo isso aí calada. De amante de ex-marido teu, de atual de ex-marido teu. Mulher, se fosse comigo. Mulher, quando eu pego meu marido lá em casa, eu dou na cara dele. Eu vou deixar rapariga de marido bater em mim. Eu vou deixar mulher de ex-marido meu querer mandar em mim. Fazer coisa para meus filhos. Mulher, mas eu me levanto como uma leoa para defender meus filhos. Mulher, quando eu pego meu marido lá em casa, eu dou na cara dele que eu só não mato ele porque Deus não deixa. Mas mulher, mas tu é mole, mulher. Aí, ó. Aí quando Deus me mostrou na visão essa execução, veio ela na minha mente, porque a pessoa aparecia com ela na visão. Tava tudo escuro. Tava tudo no escuro. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque o genro dela, no dia do fogo, quando chamaram a polícia para me prender, o genro dela tava na calçada da macumbeira. O genro dela tava na calçada da macumbeira. Era para ele estar na minha casa. Ele não era marido da minha cliente? Ele não era meu amigo? Ele não me tratava bem? Ele não me ofereceu um prato de comida? Eu não pedi, ele me ofereceu. Então era para ele estar bem aqui na minha casa. O que foi, Mariana? E eu disse, não, é porque eu toquei fogo aqui no meu terreno. E aí chamaram a polícia e a polícia veio aqui. Era para ele estar na minha calçada, que ele era cliente, era meu. Era. A esposa dele, eu fazia o cabelo da esposa dele. Eu pegava o filho dele, botava no meu colo e chamava, oi, e aí, gatão? Me tratando como filho meu, beijando o filho dele. Com todo amor. É. Aí quando Deus revelar isso pra ele, que eu beijei o filho dele com todo amor, e que eu expulsava era demônio de perto do filho dele, que Deus mostra, meu amor, Deus mostra. Deus mostra. Deus desmascara o diabo. Então, quando Deus revelar quem é macumbeira e quem não é, nem todo mundo, meu amor, vai agir igual a Mariana, como ela mesmo disse, a sogra dele. Mulher, mas tu é besta, mulher. Mulher, mas tu é besta, mulher. Que eu não ia aguentar tudo escalada, mulher. É por isso que faz isso, mulher, que te chama de besta. Aí monta em tu, mulher. Mulher, se tu não mostrar, mulher, que tu não é besta, vão até cuspir em tua cara, mulher. Mas tá vendo que eu não ia aguentar tudo isso, mulher, com o negócio de vizinho. Pois vem vizinho bem aqui. Querer mandar em casa minha bem aqui pra ver. Só que ela disse não foi com maldade, não. Ela disse foi com raiva, pelo que eu contei pra ela. Porque eu sabia que ia botar a filha dela contra a minha vida. Eu sabia que iam botar ela contra a minha vida. Eu sabia que ia botar o marido dela contra a minha vida. Eu sabia que iam botar o genro dela contra a minha vida. Porque Deus já tinha me mostrado em visão. E aí eu preveni eles. Agora o problema é quem, ó. Agora o problema dele que acreditou no fuxico e veio bem aqui para a porta da macumbeira. Que tava macumbando ele e a esposa dele. Para destruir a família dele. Quando Deus se levantar, ele mostra quem é macumbeiro e quem não é. Quem é macumbeiro e quem não é. Porque a macumbeira estava lá disfarçada de crente, dentro da casa dele. Estava lá disfarçada, na casa dele. Ainda foi lá para botar, ainda foi lá dizer para botar eu para correr de lá. Agora, o problema deles, ou que tava junto mesmo, ou que se juntaram a ele. Mas um espírito de inveja estava dentro da casa das 6. Um espírito de inveja estava dentro da casa das 6. Que quando eu chegava lá dentro, eu sentia uma dor aqui nas minhas costas, do lado direito. E eu dizia para ela, mulher, é muita inveja aqui, mulher, aqui dentro da casa. Chega, eu passo mal.
Chega, eu sinto, ó, mulher, quando tu sentir isso aqui, ó, é inveja. Algumas vezes eu já cheguei a dizer isso pra ela. Que é pra ela entender que eu tava intercedendo contra a vida dela lá. Não era fazendo mal contra ela, não. Então, quando a mãe dela descobriu o que fizeram lá, ou seja lá o que foi, ela tem coragem de vir aqui mesmo, dar na cara de nego. E aí Deus vai usar esse tipo de mulher pra essa macumbeira. Pra pegar ela numa esquina dessa, que ela disse que vai me pegar na rua. Que ela disse que vai me pegar. Deus pode usar essa própria mulher pra pegar ela. Quando mostrar quem é macumbeira, quem é ruim, quem não é. Então, eu não tô falando mal de ninguém, não. Eu tô com base nas visões que Deus me deu. E aí, Deus já me fez eu dar um recado pra um jovem na porta de uma dessas casas que teve a execução. Ó, Deus mostrou um carro de polícia bem aqui e tu. E aí ele disse, vixe Maria. Ele vinha beber todo dia, ele vinha beber toda noite. Ele vinha beber. E aí eu cheguei pra ele e disse, olha, numa visão Deus me mostrou um carro de polícia e tu. Ele disse, vixe Maria, porra, ora aí, irmãzinha, pra não ter esse mistério. Então, não tô à toa não. Eu não tô à toa não. Então foi numa dessas casas que eu entreguei essa visão pra esse jovem, que a polícia vinha. Foi numa dessas casas que teve esse tiroteio. Então vai achando que eu tô de brincadeira. Vai achando que eu tô de brincadeira. Vai achando que eu tô brincando de intercessão, de interceder. Porque Deus já me disse, já não teve bagaceira nessa rua por causa da tua oração. Eu tô dando tempo de nego se arrepender. Eu tô dando tempo de nego parar de tocar na tua vida. Eu tô dando tempo de nego parar de ajudar macumbeira e macumbeira contra a tua vida. Eu tô dando tempo. Agora, problema de nego se vai continuar. Porque quando eu me levantar, eu te mostrei um monte de visão do que eu posso fazer. Pra envergonhar tudinho, um por um. Então, meu amor, aqui eu encerro esse 13º dia da campanha, para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus? Então, aqui eu não estou falando mal de ninguém. Aqui eu estou dizendo o que Deus me mostrou e com base no que eu conheço a pessoa. Porque, meu amor, Mariana, mas ela disse no momento de raiva, não. Ela não me disse no momento de raiva, não. Deus me fez saber. No momento que ela abriu a boca lá e disse que ela não é besta, Deus me fez saber que ela não é besta mesmo. E que se tocar na filha dela, ela mata. Então, na hora que ela descobrir que essa macumbeira que tocou em mim, no meu filho, na hora que ela descobrir que essa macumbeira tocou na filha dela, mas ela não vai deixar barato, não. Ela ajudou, foi fazer a casa da filha dela, coisa que a minha mãe me ajudou também, mas minha mãe não me deu nenhum material. Não, minha mãe só me deu comida e o teto para morar de graça. Glória a Deus. Mas ela ajudou, foi construir a casa da filha dela. Ela dá imóvel para a filha dela. Ela dá mercado para a filha dela. Ela mostra que ama a filha dela. Então, quando o neguinho arma laço contra a filha dela, que ela ama a filha dela, olha, ela não vai deixar igual a Mariana, não, na mão de Deus, não. Deus me fez foi saber que ela faz é agir mesmo. Então, meu amor, Deus usa essas pessoas que têm coragem de fazer. Que eu não tenho coragem por 2 motivos. Porque eu não tenho coragem de dar um murro em alguém. Eu não tenho coragem de ver uma pessoa chorando. E eu não consigo fazer mal para ninguém. Aí se aproveitaram dessa minha bondade para montar em cima de mim. Aí se não é Deus me mostrar demônio e fechar meus caminhos para eu obedecer a voz de Deus e parar de ser boazinha, eu já era morta com esse meu coraçãozinho bom. Eu era morta. Então você entendeu aí? Por que eu nunca fiz nada com o que fizeram com meu filho? Com bruxaria, com macumba? Porque eu tô tudo entregando na mão de Deus. Entregando na mão de Deus para Deus resolver. Ó. Resolve aí, paizinho, por mim. Resolve aí, paizinho. E eu vou ficar esperando o Senhor resolver. Eu não vou fazer maldade com ninguém. Resolve aí, paizinho. Em nome de Jesus. E aí Deus tá cortando laço, sabe de quê?
de uma jaca. Jaca que os filhos de Álvaro Alves comeu. Deus me faz saber que os filhos de Álvaro Alves, comeu uma jaca. Onde destruiu o casamento de Álvaro Alves. Ele largou da mulher dele. Eu não sei se já voltou. Mas deram uma jaca consagrada a demônio de separação para Álvaro e a esposa dele. Ele comeu essa jaca, ela comeu essa jaca. Eu não sei se ela comprou e foi consagrada a demônio, se ela ganhou, mas foi a jaca que Álvaro Alves comeu, que destruiu a família dele. Onde na visão foi Mariquinha Santana. Pode ser Álvaro Alves que vem executar também, quando descobrir quem é o macumbeiro que recebeu o dinheiro de Mariquinha Santana. Álvaro não tá do jeito que eu tô não, meu amor. Álvaro Alves tá no mundo, participando de tudo do mundo. Então pode ser Álvaro Alves, que pode vir também executar. Quando ele descobrir que esse mistério dessa piscina foi para roubar eu e roubar ele. Agora, se ele entrou sabendo que ia me roubar, aí ele é cúmplice da maldade. Aí eles vão se picar entre eles. Agora, se ele é inocente igual a eu e foi botado no pacote, Deus já cortou o laço da jaca. Eu vi a jaca. A mulher dele quebrou a jaca no chão e ficou pegando coisa do chão e comendo. Assista aí um vídeo. Assista aí um vídeo dele. Quando a mulher chegou e quebrou a jaca no chão e pegou do chão comendo a jaca. E ele não pega aí do chão não, tá doida? Bota aqui. Aí ele pegou a jaca, botou e foi lá abrir a jaca. Pega lá pra vocês verem. Como naquela jaca ali não foi mandado uma pombagira do desespero pra eles dois agir no desespero e se separar. Na visão foi Mariquinha Santana. Na visão. Agora, problema dele que aceitou o dinheiro de Mariquinha Santana pra vir bem aqui no meu canal, nesse mistério aí do Kauai. Problema. Agora, se ele não sabe, ele é inocente. Mas Deus cortou o laço hoje. Mandou o demônio lá pra Mariquinha Santana. Amém, em nome de Jesus. E ela vem botar processo em mim. Dizer que eu tô mentindo. Ela vem. Ela vem dizer que eu tô mentindo, que Deus não me mostrou essa visão. E que eu tô apenas entregando o recado pra ela, pra dar oportunidade pra ela parar de tocar em mim. Pra ela obedecer a ordem de Deus. E ela parar de pagar macumbeiro contra a minha vida. Ela vem botar processo em mim, dizer. Ela vem usar o dinheiro dela com processo pra ela ver. Se eu tenho medo. Se eu tô aqui. Se eu não tô aqui sob uma ordem de Deus. Pelos crimes que fizeram comigo e meu filho. Ela não obedece a voz. Ó aqui uma cobra. Ó. Onde foi botada uma cobra? Nesse vestido. Ó. Onde foi botada uma cobra? Nesse vestido. Quando eu pego ele pra vestir, eu sinto cheiro de cobra. Mas tá novinho. Eu amo ele, ó. É o vestido que eu mais amo. Sabe por quê? Porque quando eu vi ele, eu amei, pronto. Mas o cão mandou uma cobra nele, ó. Mas na hora que ele não servir mais pra mim, eu toco fogo nele. O demônio vai voltar lá pra quem mandou pra ele. Agora vai achando que Deus vai deixar tocar em mim num vestido que eu comprei com meu dinheiro, com meu trabalho, com meu esforço, com dinheiro de direito meu, e eu vou tocar fogo no vestido só porque o cão mandou uma cobra de propósito. Só porque o cão tirou uma foto minha no vestido. Deus vai mandar o demônio lá pro cão que mandou ele. Deus vai mandar o vestido lá pro cão que mandou, ó. A Maria Mulambo. A Maria Mulambo, a pombagira do desespero, a pombagira. Problema da cobra. O piton, o demônio piton, que é um demônio piton. Problema. Mas quando eu tocar fogo nesse vestidinho aqui, sabe quem é que Deus vai pegar? Uma loira. Com luzes.
numa cobertura de metalon, com o celular, falando mal de mim. Rua acima e rua abaixo. E as cobras rodando no teto. Onde as cobras tá aqui no meu teto. Uma cobra preta no teto aqui na parede do quarto do meu filho. Uma cobra verde aqui. Outra cobra aqui na lâmpada. Outra cobra preta ali no banheiro. Outra cobra do Egito na lavanderia. Outra cobra verde do outro lado no banheiro. No banheiro tomar banho. Deus vai pegar essa loira. O demônio desse vestido vai voltar para essa loira. Que fica embaixo de uma cobertura de metalon. Com meu nome rua acima e rua abaixo. Falando mal de mim. Me defamando. Queimando meu ministério. Que é para ninguém acreditar que eu sou usada por Deus. Mas é aquela cuca. Sabe a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo? Sabe o Hulk? Daquele desenho do Hulk? Deus me mostrou que quando ela caiu do teto, quando Deus derrubou ela, Deus me mostrou que quando Deus derrubou ela estava sendo princesa na cadeira, falando mal de minha vida. E levando o nome de princesa e rainha. Mas Deus disse que quando Deus se levantou e quebrou ela virou a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela virou o Hulk, aquele boneco feio. Mas ela queria roubar meu dom de profecia, a desgraçada. A desgraçada queria roubar meu dom de profecia. E eu já entrei na live dessa capeta. Mandou pombagira do desespero. Mas Deus disse, o demônio está dentro do clitóris dela. O demônio está dentro do clitóris dessa falsa pastora. E ela tá queimando teu filme nas redes sociais. Mas quando eu me levantar, eu vou botar câncer no tabaco dela. Pra tirar esse demônio de dentro do clitóris dela. Que é uma pombagira de deixar todo mundo no desespero. Que a pombagira, pra deixar todo mundo no desespero, fica alojado no clitóris. Ou no de alguém, ou no da pessoa mesmo, ou no de alguém quando a pessoa encosta. Aí conecta com todo mundo que tá ali. Uma pessoa só com essa pombagira. Quando ela é consagrada. Ela conecta com mais de 1000 pessoas ali, ó. Uma pombagira dessa. Ela consegue deixar 100 pessoas numa festa. No desespero. E é ela. Ela. Então Deus diz, quando eu me levantar, que eu botar câncer no tabaco dela e tirar essa pombagira do clitório dela, se ela não se consertar, ela vai virar a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Hulk do desenho, porque me mostrou ela verde, que é a cobra verde. Ela se manifesta em cobra verde. Quantas cobras verdes eu matei aqui em minha casa? Uma no banheiro, 2 na porta, umas 3 no quintal. Não, uma no quintal. Foi só uma, Daniel? Tem certeza? E eu vou escarrar esse mistério aqui, por quê? Porque se eu tô falando dessa cobra verde, pode ser a libertação de algum mistério aí. Porque eu fui setada com macumba, tá com 3 dias. Mas foi eu intercedendo pelo meu filho. Aí a desgraçada renova a macumba pra mim e pro meu filho. Aí eu fui setada com um demônio de gripe. Aí eu tô botando pra fora, tô espirrando, tô botando pra fora. Por isso que ela não me vê no leito de enfermidade. Então deixa eu escarrar em nome de Jesus esse espírito. Vai por terra bravo. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Não foi nada não, foi só catarro. Mas como eu já sei, eu já repreendo. No ato de eu repreender, Deus me revela qual o demônio que eu escarrei para não entrar dentro de mim, para não me fazer mal, ou então de pessoas contra a minha vida, para não tocar em mim, nem num fio de cabelo meu, ó. Se não é da permissão de Deus.
Mas quando eu escarrei, que eu repreendi com a autoridade de Deus de repreender desse jeito, cai por terra em nome de Jesus. Deus me deu a visão, eu dizendo, cai por terra em nome de Jesus. Deus me deu visão, eu dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Deus me deu visão, eu dizendo, eu profetizo vitória na minha vida. E eu entendo todo esse mistério. Só não vou dizer as visões, porque é vitória para mim. Se é vitória para mim, eu não posso contar. É autoridade dada por Deus para mim. Então vá pagar seu preço para você ter intimidade com Deus. Porque quando eu digo eu te repreendo em nome de Jesus, eu sei o que é. Cai por terra em nome de Jesus, eu sei o que é. Porque foi autoridade dada por Deus para ensinar eu a usar minhas armas dadas por Ele. Agora, se tu quer, vá pagar teu preço. Porque eu paguei o meu preço. É por isso que eu não vou te dizer qual é a arma que está na minha mão e o que é para eu dizer. Vá pagar teu preço. Vá pagar teu preço. Eu paguei o meu. E tu dizer eu te repreendo em nome de Jesus? Se tu não estiver na posição que eu tô, se Deus não permitir, não adianta de nada. Não acontece nada. Mas na posição que eu tô, eu te repreendo em nome de Jesus. A pessoa volta sem fôlego, tonta, dá diarreia, caga, vomita, mija, desmaia, morre. Até morre. Se vier contra a minha vida. Mas também eu dou vida. Se quiser vida das minhas mãos. Viu? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Quem é usado pelo diabo mata. Quem é usado por Deus dá vida. Por isso que eu estou dizendo. Uma autoridade minha dá vida. Porque eu não estou sendo usada por Satanás. Eu não estou sendo macumbeira. Eu não estou sendo feiticeira. Por isso que uma autoridade minha dada por Deus entra vida na casa da pessoa. Não é morte, não. Agora, problema, se tá de todo jeito, aí Deus faz a bagunça para arrumar. E não entende o mistério. Amém? Deus bagunça, depois ele arruma. Deus complica, depois ele descomplica. E ele diz o porquê que complicou e o porquê que ele bagunçou. Ele não deixa ninguém confundido. E ele mesmo tem o poder de mostrar para cada um, segundo o que ele quer que saiba e que fica sabendo. Amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigada por essa live, obrigado por esse canal, obrigado por esse direcionamento, obrigado por essas palavras que o Senhor botou na minha boca, obrigada pelo dom da leitura, por eu saber ler, em nome de Jesus, pela Bíblia, por tudo. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. Que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E aí, no momento que eu estava repreendendo, Deus disse, quem mandou essa loira é a mesma pessoa que eu te mostrei, que está com o papel no quintal, fazendo oração contrária, com um monte de irmãzinha todo dia. E aí tá dizendo, olha, quando ela ora, não sente nem arrepio, ninguém nem se arrepia. Só que ela tá manipulando pessoas que não vê demônio. Satanás também se arrepia. Oração do diabo também se arrepia. Agora tem que ver qual é o arrepio. Você tem que pedir discernimento a Deus para ver qual é a oração que se arrepia. Se é a de Deus ou se é a de Satanás, porque Satanás também arrepia, viu? Quando gente usada pelo diabo passa perto de mim, eu me arrepio todinha. Só que é ruim, não é bom não. É arrepio ruim. Mas por que eu sei disso? Porque eu tenho um discernimento espiritual. Discernimento espiritual é para você saber qual é o arrepio. Se é do diabo ou se é de Deus. Então, por isso que essa pessoa, Deus vai parar na porta da casa dela com a poeira. Que é para ela parar de juntar essas crentes da iguala dela para fazer oração contrária contra a minha casa. E manipulando, dizendo que eu sou endemoniada. Enquanto, na verdade, ela dá um copinho de água para macumbar a irmãzinha.
um copinho de suco pra macumbar a irmãzinha e vir no desespero contra a minha vida, com demônio de manipulação. Vai achando que eu tô de todo jeito, viu? Aí depois, quando as irmãzinhas saem da casa dela, entra tudo no desespero. Aí diz, é a mulher lá, que primeiro faz a manipulação, o fuxico, aí o veneno. Então tu vai achando que eu tô de brincadeira. E por que eu dei essa revelação? Porque no momento que eu tava orando, Deus me fez eu lembrar dela. E se Deus me fez eu lembrar dela, é porque tu vai entrar aqui e tu vai saber. Pra tu parar de fazer oração contrária pra mim. Porque ela tá amarrando a tua vida na barriga de um bode. Enquanto tu tá ajudando ela a fazer oração contrária pra mim, ela tá amarrando tua vida na barriga de um bode. O sacrifício de animal e é o bode. Pra roubar o que é teu, pra tu entrar em desespero. Então tu continua amarrando minha vida, continua ajudando ela pra tu ver. Continua na quadrilhazinha dela pra tu ver. Como Deus vai descer a espada. Amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, consagre nosso dia nas tuas mãos, entregue meus seguidores nas tuas mãos, que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal em nome de Jesus, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você aí deixa sua curtida, compartilha essa live, se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo dor em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que eu digo estrelinha? Porque tem pessoas que não abençoam o canal porque não sabem que eu transformei meu canal numa plataforma profissional para eu trabalhar. E a forma de você abençoar meu canal é me dando uma estrelinha dessa, que o Facebook vai mandar minha live para mais pessoas. Meu canal vai crescer, vai liberar mais seguidores. E aí eu vou chegar no topo de ter a quantidade de seguidores, de curtição, de compartilhamento, para eu futuramente ser contratada pelas plataformas. Então por isso que eu digo que eu peço estrelinha, porque nem todo mundo sabe disso aí. E aí, por não saber, não usa essas ferramentas, que é bem pra mim e pra você. Então, você me dando uma estrelinha dessa, você abençoa meu canal e o seu, porque se você quer também ganhar dinheiro nas mídias, você é visto porque me deu uma estrelinha. E aí, o robozinho, o algoritmo vai ver que você não é o robô. Então, você não perde nada me ajudando, você só ganha pro seu canal. Você só não vem amarrar minha vida, querendo crescer o seu. Mas se você me abençoar na intenção de você também crescer, você é visto pelo robozinho. Você é visto pelo algoritmo. E aí você vai ver que você não é um robô. Aí você só vai lá nas configurações, transforma seu Facebook em profissional e tira do comum, porque o comum você não ganha nada. Mas o profissional você ganha. Então, estou dizendo isso para os meus seguidores, se quiser crescer. Porque quem cresce deseja ver os outros crescer também. Amém, em nome de Jesus? Então, por isso que eu peço estrelinha, por conta disso. Porque o meu Facebook é profissional, não é comum. Então, você também pode ir lá nas configurações, transformar seu Facebook em profissional e ficar acumulando. Para quando eles verem que você está na meta de ser contratado por eles mandar um link e um convite para você. Amém? Mas vigia que o cão também pode fazer isso. Já tem cão fazendo isso comigo. Se aproveitando da situação. Então, não se preocupa não. Pede confirmação a Deus para você não abrir link e não ser bandido disfarçado de seguidor. Amém? Porque já tentaram fazer tudo isso comigo, achando que eu ajo no desespero. Só que eu não ajo no desespero, viu? Deus já me mostrou a visão do vestido verde, porque sabia que tinha cão, que ia mandar esse link disfarçado, que era para flopar meu canal, que era para banir meu canal, com inveja de mim. Amém, em nome de Jesus? Para a glória de Deus? Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Até os 50 dias de campanha, eu vou fazer dia de domingo, porque é o sacrifício para Deus. Amém? Fazer live dia de domingo. Amém? Beijo no teu coração em nome de Jesus. Tchau.